Você já se deparou com diferentes problemas na sua equipe? Entre eles a baixa performance? Desenvolver um trabalho em equipe não é fácil. Patrick Lencioni, em seu livro Os 5 Desafios das Equipes, concluiu que o grande desafio das empresas é criar uma cultura onde todos os colaboradores estejam remando na mesma direção. Toda equipe é composta por seres humanos, imperfeitos que somos. Temos algumas disfunções e no livro ele identifica os 5 desafios que ocorrem em efeito cascata, que afetam diretamente a liderança. As equipes que querem atingir a alta performance precisam superar esses 5 desafios, que são, em primeiro lugar, a falta de confiança entre os membros do time, que gera distanciamento, o medo do conflito, que contribuem para a evolução da equipe e, por fim, gera um ambiente de harmonia artificial, a falta de comprometimento em relação às decisões tomadas, causando conformidade, falta de responsabilização, causando baixos padrões de excelência e, por fim, a falta de atenção aos resultados, que tem como consequência resultados medianos. As pessoas que fazem parte de equipes com alto nível de confiança, quando comparadas com aquelas que trabalham em equipes com baixo nível de confiança, demonstram 74% menos estresse, 50% mais produtividade e 76% mais engajamento. Vamos falar então deste primeiro desafio, a falta de confiança entre os membros da equipe. Gostaria de começar te perguntando: quão confiante, confiável e que confia é o ser humano que você está oferecendo ao mundo? Para que uma relação de confiança se estabeleça, é preciso que 3 pilares sejam considerados. É preciso ser confiante, ser confiável e confiar. Pense em pessoas em quem você confia. Por que você confia nelas? Que atitudes e comportamentos reforçam as relações de confiança? E quais enfraquecem? Quais são as consequências da falta de confiança numa organização? Por isso, se nós quisermos uma liderança que tenha sentido e que faça com que seu time atinja os melhores resultados, a gente precisa, em primeiro lugar, estabelecer relações de confiança com as pessoas. Senão, as pessoas podem até fazer aquilo que você solicita, atender às suas necessidades, mas certamente você não será uma liderança inspiradora, porque falta a relação de confiança. Quando a gente olha para as relações de confiança, o primeiro ponto que temos que observar é que a relação de confiança começa pela autoconfiança da liderança. É responsabilidade da liderança criar ambientes nos quais as pessoas possam ser quem são. Então, performar da melhor maneira possível. E para com isso, as coisas possam ser feitas com transparência e confiança. Uma liderança sem autoconfiança raramente consegue estabelecer relações, pois sem autoconfiança é muito mais difícil ser autêntica e vai acabar vestindo um personagem e levantando barreiras ao seu redor, não deixando que as pessoas vejam aquilo que ele não quer que saibam, ou até mesmo o líder, por falta de autoconfiança, acaba querendo se tornar um super-herói. Na liderança, as pessoas não querem se relacionar com super-heróis ou com personagens. Elas querem se relacionar com outra pessoa, assim como ela. Mark Fabossi, um dos diretores da Crescimento, autor do livro O Fator da Confiança, nos diz que gente precisa de gente para ser gente. Tudo começa pela autoconfiança. Então aqui vai uma dica. Se você quiser ser mais autoconfiante, comece buscando por autoconhecimento, tendo consciência dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Você conseguirá ser um líder mais autêntico. Então vamos imaginar que a confiança é uma árvore. Sendo que a confiança é uma árvore, a autoconfiança é a raiz. Da mesma forma que uma árvore não se sustenta, não cresce e não prospera sem raiz,
Sem autoconfiança, fica difícil criar relações com os demais, ter conversas profundas, falar com transparência. Se você não consegue confiar em si, olhar para suas habilidades e pontos cegos com franqueza e tranquilidade, fica difícil construir algo com o outro. Existem itens que compõem a autoconfiança e que nos ajudam a compreender como podemos então fortalecer essas raízes. São eles a vulnerabilidade, o autoconhecimento e a autenticidade. Acredito que a vulnerabilidade nem sempre é um assunto fácil para os líderes. A vulnerabilidade está bem longe de ser uma demonstração de fraqueza e fragilidade. Vulnerabilidade é um ato de coragem. Coragem para assumir que somos imperfeitos. Coragem para acreditar que estamos numa jornada de crescimento e desenvolvimento contínua e infindável. E que tanto o erro como o acerto fazem parte deste caminho. Coragem para reconhecer que, por melhor que possamos ser em algo, ainda existem muitas oportunidades de melhoria em nossas vidas sobre outros aspectos. A maioria de nós chegou à liderança, pois viram em nós muitos talentos e pontos fortes. Como então a liderança pode demonstrar a sua vulnerabilidade? Eu vou trazer algumas ações simples que podem te ajudar. A primeira delas, admitir as suas fraquezas e seus erros e pedir ajuda. Dar aos outros o benefício da dúvida. Dar e pedir feedback. Feedbacks sinceros. Oferecer e aceitar desculpas sem hesitação. E buscar sempre oportunidades de trabalhar em equipe. Então, a pergunta que quero lhe deixar aqui é: quão vulnerável você se permite ser? Quais são as fraquezas e medos que você tem se esforçado para esconder do seu time? E esse tipo de comportamento te aproxima ou te afasta da liderança que você quer ser? Vou trazer aqui para vocês algumas dicas que podem surtir um efeito positivo para criar e fortalecer as relações de confiança. Por exemplo, compartilhar histórias pessoais, falar da eficiência da equipe conversando sobre o que cada um faz de bom, quais seus pontos fortes, quais seus pontos fracos e o que se pode desenvolver. Isso é muito importante para sabermos como cada um pode contribuir. Conhecer os perfis comportamentais das pessoas, usando, por exemplo, a ferramenta DISC. Lembram da nossa árvore? Agora o foco será o tronco, a parte visível. Após essa raiz, que está lá enterrada, aqui representando a confiança pessoal. Entendo que expressamos essa parte da confiança no dia a dia, por meio dos nossos comportamentos e principalmente pelos exemplos que damos aos demais. As pessoas enxergam nossos comportamentos e não as nossas intenções ou valores. Caso não tenha ainda consciência, fique sabendo que a liderança coloca uma espécie de lupa ou holofote em nós. As pessoas passam a nos observar ainda mais e atentar ainda mais sobre os nossos comportamentos. E algumas buscam encontrar as falhas, espaços entre aquilo que falamos e aquilo que realmente fazemos nas nossas ações diárias. Ou seja, enquanto líderes, estamos sendo observados. A confiança pessoal é composta por elementos como honestidade, integridade, transparência. De maneira geral, sei que todos nós nos consideramos honestos, mas não basta se achar honesto, é preciso mostrar-se honesto, explicitando sua honestidade por meio das atitudes e reiterando a verdade. A integridade na liderança tem grande relação com o líder ou a líder cumprir o que promete e viver de acordo com o que fala. Se falamos e fazemos aquilo que prometemos, somos íntegros. Uma liderança que age com transparência, além de fortalecer as relações de confiança, potencializa a energia e o foco do time em direção às metas e objetivos e atividades do dia a dia. Uma forma simples de você demonstrar transparência em sua liderança é através de feedbacks honestos, sem rodeios
e, ao mesmo tempo, respeitosos. Gostaria de te convidar a refletir. Você consegue pontuar o que precisa ser dito no cotidiano? Você dá feedbacks constantes para seu time? Tem dedicado tempo para fazer conversas individuais, por exemplo? Nosso objetivo agora é desenvolvermos os galhos e as folhas da nossa árvore da confiança, que aqui representa a confiança interpessoal. A confiança interpessoal tem a ver com a qualidade dos nossos relacionamentos, já que sem eles não existe liderança. Ela tem a ver com a demonstração de interesse genuíno pela outra pessoa e não apenas pelos resultados que ela é capaz de entregar. Pode ser através da aproximação com as pessoas, pode ser através de conversas genuínas e sem interrupções, e pode ser quando paramos o que estamos fazendo para, de fato, ouvir atentamente o outro. Pode ser quando tratamos as pessoas considerando suas diferenças e possíveis limitações. Como já comentei anteriormente, existe uma ferramenta super simples que ajuda no desenvolvimento de relações e proximidade. É o compartilhamento de nossas histórias pessoais. O interesse genuíno também pode ser, por muitas vezes, relacionado com empatia. Esse tem sido um conceito já bastante explorado na liderança, sendo definida como uma capacidade de se colocar no lugar do outro e conseguir compreender como o outro pensa, sente e age. Quando algum liderado te procura, tanto no ambiente presencial ou virtual, você se consegue desligar do que está fazendo para ouvi-lo? Quais oportunidades você cria para se aproximar das pessoas? Por exemplo, reuniões online frequentes? Ligações quando as pessoas voltam de férias ou de alguma viagem? Ou tem feito almoços no cotidiano? E por fim, se essa árvore estiver saudável, bem nutrida, tenho certeza que ela dará frutos. Que aqui chamamos essa dimensão de confiança realizacional. Realizacional é uma palavra que não existe, mas que aqui eu trago como uma expressão exata do que essa dimensão da confiança representa, que é a capacidade de realizar, de fazer acontecer, de ter iniciativa com acabativa e, enfim, de entregar ou superar os resultados esperados. Conhecimento, competência, habilidade e experiência são características imprescindíveis para reforçar cada vez mais essa dimensão da confiança. A confiança realizacional representa nosso poder de fazer as coisas acontecerem, de mobilizar o entorno para alcançar os resultados. Enfim, ela atenta para a capacidade de entregar o prometido e, quem sabe, ir além, entregar acima das expectativas. Diferente de outras dimensões, ela é a única situacional, ou seja, depende de um contexto. A confiança realizacional pode ser traduzida na liderança através do comprometimento, empoderamento da equipe, da descentralização das atividades e da nossa capacidade como líderes de celebrarmos conquistas e reconhecermos os esforços. Por fim, completamos nossa árvore da confiança. Espero que esse conteúdo te ajude de verdade a ser uma liderança cada dia melhor.